Bom, a ideia agora é tentar mostrar para você como é o comportamento do gráfico de uma função logarítmica. Eu coloquei aqui já que a minha f de x é log de x na base a. Eu tenho que fixar esse a, porque agora só o logaritmando que vai variar. Esse a, agora, para esse caso, é um número maior do que 1. Então, para construir um gráfico de uma função logarítmica maior do que 1, eu vou usar o exemplo que eu estava mexendo antes, e aí eu espero que você lembre mais ou menos das propriedades de logaritmo, das propriedades de potência, para a gente poder fazer a construção do gráfico. Dá uma olhada, então, em quanto seria log de 2 na base 2. Bom, log de 2 na base 2 é que expoente eu coloco no 2 para que a resposta seja 2? Eu coloco o expoente 1. Então, fixei a base 2, isso daqui é fixo, o que varia é esse cara e a minha resposta é o logaritmo. Então, quando eu peguei o 2, a minha resposta foi 1. Então, tá lá o ponto 2, 1. Se eu calculasse log de 4 na base 2, mas por que você está usando o 4? É porque eu quero só potências de 2 aqui, para ficar mais bonitinho. Mas não posso usar 3? Pode usar o 3. Não vai ser legal, mas pode. Bom, o expoente que eu coloco em 2 para que a resposta seja 4 é 2. Então, aqui para o 4, a resposta é 2. Tem gente que olha para isso daqui e fala, então uma reta liga os dois pontos e boa. Cuidado. Porque o próximo ponto é log de 8 na base 2. E log de 8 na base 2 é 3, porque 2 elevado a 3 dá 8. Então, para 8, a minha resposta é 3. Já não está mais tão retinho, né? Ele já está empinando para cima, já está começando a reagir diferente aqui. E se eu quisesse aumentar ainda mais? Log de 16 na base 2. Bom, log de 16 na base 2 é 4. Então, log de 16 na base 2 é 4. Opa! Então, aqui está o log de 16 na base 2. Perceba que a distância entre os pontos foi aumentando e, além da distância entre os pontos ir aumentando, ele não ficou retinho, ele deu uma arqueada. Vamos ver o que acontece para o lado de cá. Porque para o lado de lá eu já vejo que o gráfico tem um comportamento assim. Vamos ver o que acontece para o lado de cá. Será que eu conheço o logaritmo de alguém menor do que 2? Conheço. Afinal de contas, log de 1 na base 2, por exemplo, é 0. Então, um ponto importantíssimo aqui é exatamente o meio do caminho. É esse pontinho aqui que é o 1. Então, esse carinha aqui faz toda a diferença. Aí você fala, mas agora acabou, né? Não acabou. Se você fosse usar valores menores, você poderia usar, por exemplo, log de meio na base 2. Pensa assim, 2 elevado a quanto dá meio? Propriedade de potência, 2 elevado a menos 1 dá meio. Então, se eu pegasse se eu pegasse o meio está aqui, a resposta seria menos 1. Se eu pegasse um valor ainda menor, a resposta ia cada vez diminuindo mais. E o seu gráfico tem mais ou menos essa cara aqui, ó. Eita! E ele não vai atravessar o eixo Y. Ele vai se aproximando. Por quê? Porque o valor do logaritmo, do x, não pode ser 0. Estava nas condições de existência. Ele não pode ultrapassar o eixo Y. Porque se ele ultrapassar o eixo Y, quer dizer que ele beliscou o eixo Y. E se ele beliscou o eixo Y, eu não posso ter o gráfico ultrapassando essa linha aqui. Aí você olha e fala, mas tem nome esse tipo de comportamento? Tem. Se você traçar um pontilhado aqui, ó, a minha função nunca vai tocar, o gráfico nunca vai tocar essa linha aqui. Então eu digo que essa linha aqui é uma assíntota vertical.
ela meio que determina que o gráfico não será ultrapassado ali naquele ponto. Então esse é o gráfico para log na base 2, que é uma base maior do que 1. Dá uma olhada no comportamento. Ele está subindo. Ele não vai fazer a voltinha para descer. Por que ele não vai fazer a voltinha para descer? É porque o log de 32 na base 2 é 5. Ele está sempre subindo. Quanto mais para a direita eu vou, mais ele sobe. Aí você fala, mas está indo muito mais para a direita do que para cima. Tudo bem, mas está subindo. Ele continua subindo. Então, nesse caso aqui, esse gráfico é classificado como crescente. Já eu formalizo isso, tá? Já eu formalizo. Mas na prática, o que você precisa entender é que quando você fala de uma função logarítmica, f de x igual a log de x na base a, com o a maior do que 1, como a tua base é 2, os expoentes vão crescendo com base 2, ou a sua potência vai crescendo com base 2, quanto maior o expoente que eu coloco, maior a resposta. Então é uma função crescente. E isso vale para todos os números maiores que 1. Então só vou formalizar, vem aqui comigo que eu vou escrever isso. F de x igual a log de x na base a, com a pertencente aos reais, só para dizer que esse a é um número fixo, tá? E o a maior do que 1, desde que isso daqui aconteça, eu caracterizo a função f como sendo crescente. Então, se f de x for isso, com a real, e se o a for maior do que 1, então f é crescente. É uma função crescente. E como é o gráfico de uma função crescente? Daquele jeito lá. Então, a ideia aqui é que você identifique um gráfico de função logarítmica. Não é difícil identificar, principalmente quando ela é crescente. Eu vou apagar o quadro e eu vou refazer agora para a função decrescente. Fica aí. Bom, como você já pegou a ideia no anterior, a ideia principal agora é tentar dinamizar a solução. Então, pensa aqui comigo. Meio elevado a quanto daria 2? Bom, meio elevado a alguma coisa para dar 2, só se esse número fosse menos 1. Então, quando eu tenho 2, a minha resposta é menos 1. 2, a minha resposta é menos 1. Tá aqui. Quando eu coloco 4, 2, meio elevado a quanto dá 4? Meio elevado a menos 2 dá 4. Então, quando eu tenho 4, ele se relaciona ao menos 2. Tá aqui. E se eu tivesse que calcular o log de 8 na base meio? Log de 8 na base meio é menos 3. Então, log de 8 na base meio é menos 3. Tá lá. Log de 16 na base meio é menos 4. Log de 16 na base meio é menos 4. Então, log de 16 na base meio tá aqui, menos 4. Se você observou direitinho, ainda dá para a gente escrever log de meio na base meio, caso você queira, que dá 1. Então é o valor que vai dar 1 aqui em cima, log de meio na base meio, mas é muito pertinho aqui. E o log de 1, ou melhor, log de 0 na base meio, que é 1. Então log de 0 na base meio é 1. Ele passa aqui no 1. E o seu gráfico vai ter uma cara mais ou menos assim. Percebam que esse tipo de comportamento é decrescente. E aí você pode escrever a mesma coisa que escreveu no anterior, a respeito do crescimento da anterior. Você escreve que se você tem uma f de x dada por log de x na base a, com a sendo um número real e a maior que 0, a maior que 1, nesse caso aqui não é só menor do que 1, né? Eu vou escrever aqui a menor do que 1, então f é decrescente. Aí, os professores mais rígidos e mais chatos provavelmente olham para isso daqui e falam, tá errado. Aquela restrição do A ali tá errada. Mas
admita que essa função aqui exista. Se você está admitindo que ela existe, necessariamente o a tem que ser positivo. Então eu não preciso ficar escrevendo toda hora que o meu a é maior que zero. Posso escrever que o a é maior que zero? Pode, numa boa. Só que a omissão, considerando que a função f exista, a omissão da informação a, de que o a é maior do que zero, não muda nada na nossa vida. Eu vou acrescentar aqui só para ficar certinho, tá? Então eu vou colocar aqui maior que zero, maior que zero. O que mudou? Se o logaritmo já existia antes, não mudou nada. Então é só uma maneira mais bonitinha de escrever. Se você lembrar bem, o outro gráfico ele tinha um comportamento assim. E esse comportamento assim está simétrico em relação ao eixo x. O gráfico de uma função logarítmica crescente e o gráfico de uma função logarítmica decrescente são simétricos sim, e são simétricos em relação ao eixo x. Então é bom saber. E se eu quisesse montar o gráfico de uma função log de x² mais 8, por exemplo, como é que eu faria? Faria da mesma maneira, só que dá uma olhada no problema que nós geramos aqui. Aqui eu tinha um meio elevado a menos 4 igualava a isso. Eu tinha um meio elevado a 1 igualava a isso. Se eu tivesse um x² menos 8, por exemplo, ali, eu teria que fazer meio elevado a 1 é igual a x² menos 8. E aí eu ia ter que resolver, encontrar os possíveis valores de x dentro das condições de existência antes de qualquer outra coisa. Não é algo que se peça o gráfico. É muito raro alguém pedir o gráfico disso. Eu particularmente lembro de uma oportunidade só, em um livro bem antigo, de ter visto alguma coisa assim. De resto, é só log de x na base A mesmo, ou log de x em uma base específica, e é importante que você saiba isso. Se eu perguntasse para você qual é o gráfico de LN, bom, caso você queira o gráfico de LN de x, você primeiro precisa entender ou lembrar quem era o LN. LN é log de x na base E. E log de x na base E, esse E era 2, qualquer coisa. Se é 2, qualquer coisa, o gráfico disso daqui é crescente. Então você poderia desenhar o gráfico assim, bonitinho, lá. Esse ponto aqui é o 1. Como que eu sei? É o único lugar onde eu poderia cortar o eixo y, ou o eixo x, porque isso daqui me sugere que essa função aqui é zero, e essa função só é zero caso eu tenha um e elevado, ou essa função só é zero caso o x seja 1. Então, log de 1 na base e é zero. Então, a função só dá zero quando o x é 1. Ou, equivalentemente, quando a função dá zero, o x é 1, equivalentemente, quando o x é 1, a função dá zero. Então está aqui, esse é o gráfico da função ln de x. Mas tem algum ponto que eu possa relacionar? Tem. Se você quiser, tem. Afinal de contas, você tem um e elevado a alguma coisa igual a x. Então, se você quisesse colocar um e elevado a 1 igual a x, e elevado a 1 poderia ser o próprio e. Então, se eu admito um x igual a e aqui, a minha resposta é o expoente 1. Tá lá. Então, não é tão difícil assim, não é tão chato assim. Aqui estão os valores que eu posso colocar em x e aqui estão os valores que aparecem como expoente. Então, em particular, caso eu escolhesse, ficou meio fora aqui, mas acho que você entendeu. Caso eu escolhesse o e como sendo o valor de x, a minha resposta necessariamente daria 1. Logaritmo decimal, você tem a mesma abordagem, você vai trabalhar da mesma maneira. Caso você esteja fazendo Física 2, que provavelmente está construindo gráficos em laboratório em papel de log, é importante que você saiba manipular logaritmos. Talvez não só a construção gráfica, mas a linearidade da construção gráfica a partir do estudo de alguns fenômenos. E para você estudar a linearidade dele, os fenômenos são lineares em análise logarítmica.
E aí você usa o tal do papel de log, log por log, para você poder escrever uma propriedade, um problema que envolva logaritmos de maneira linear. Isso daqui salva bastante em Física 2, caso você esteja fazendo. Bom, com relação aos gráficos, era tudo que você podia saber hoje. Com relação ao conjunto imagem, acredito que não sobre dúvidas de que, como o gráfico desce infinitamente e como quanto mais eu aumento o valor de x, mais eu aumento o valor do expoente, você percebeu que a imagem é todo o conjunto dos números reais. O domínio, você viu no começo dessa aula, nós discutimos um pouquinho sobre o domínio no começo dessa aula. Então, a partir do domínio e a partir da imagem, você é capaz de manipular qualquer tipo de problema envolvendo logaritmos. A nossa próxima aula vai ter um monte de exercício, então aproveite bastante a resolução dos exercícios. Alguns são mais bem elaborados, outros menos, mas de qualquer forma é importante que você saiba calcular problemas envolvendo logaritmos. Eu volto daqui a pouquinho, até mais.